Gentileza. Hoje daremos continuidade e iremos falar da terceira das 7 igrejas do Apocalipse. Que Deus possa nos abençoar através da ministração desta palavra. Apocalipse, último livro da Bíblia. O capítulo é o de número 2. E nós faremos a leitura do versículo 12 ao versículo de número 17. Glória a Deus. Siga-nos nas redes sociais, né? Você que está me assistindo na sua casa, acompanhe pelo YouTube, pelo Facebook, pelos canais de WhatsApp da nossa igreja. E eu creio que essa mensagem alcançará você que está assistindo em nome de Jesus. Eu sempre tive vontade de falar isso, né? Então Deus vai bradar e essa mensagem vai longe, para a glória do Senhor. E toda a honra seja dada a Jesus, né? Para a glória de Deus. Apocalipse, capítulo de número 2, a partir do versículo 12. Diz assim a palavra do nosso Deus: E ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve: Isso diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Eu sei as tuas obras, e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. E retens o meu nome, não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Arrepende-te, pois, quando não em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, a qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Amém? Vamos orar pela palavra. Senhor Jesus, é debaixo da revelação, é debaixo da sabedoria, da inspiração e da capacitação do Espírito Santo que eu quero ministrar esta palavra sobre o teu povo. Senhor, para que isso aconteça, eu dependo totalmente de ti, Senhor. Sozinho e com as minhas forças não conseguirei, mas pelo revestimento espiritual, pela manifestação da tua graça, a tua palavra vai chegar aos corações. Usa a minha vida, Pai, não levando em conta as minhas fraquezas, minhas limitações, mas, Senhor, usa-me de uma maneira maravilhosa, não para que o homem seja exaltado e glorificado, mas para que o teu nome, e apenas o teu nome, seja exaltado. Que eu diminua e o Senhor cresça, que eu me esconda agora atrás de ti, e que o verdadeiro pregador desta manhã não seja eu, mas o Espírito Santo de Deus falando com a igreja. Por isso, ó Pai, que no ambiente espiritual que nos serve, que os teus anjos estejam posicionados, e toda a casta de demônio repreendida, todo que se levantar contra a palavra de Deus, não terá forças agora, pois as forças estão amarradas, e o nome de Jesus
é que tem poder e autoridade nesta manhã. É que nós oramos e agradecemos a Ti em nome de Jesus. Glória a Deus. As 7 igrejas do Apocalipse. A igreja de Éfeso, que foi a primeira igreja que nós estudamos, ela ficou conhecida por perder o seu primeiro amor. A igreja de Esmirna, que foi o alvo do nosso estudo no domingo passado, ficou conhecida pela sua perseverança e pela sua fidelidade para com seu Deus. Já a igreja de Pérgamo, que é a igreja que trataremos nesta manhã, Pérgamo ficou conhecida por ser uma igreja mundana. E aí hoje nós vamos tratar de um assunto bem delicado, que é essa questão da igreja e do mundo e da igreja. Estamos falando de uma igreja que deixou de influenciar para ser influenciada. Estamos falando de uma igreja que deixou de ser sal e luz do mundo para se tornar parte do mundo. Estamos nos referindo a uma igreja que deixou de ser a diferença e se tornou produto do meio. Uma igreja que deixou de ser espiritual para se tornar uma igreja carnal. Hoje iremos tratar desse assunto tão delicado e que penso eu ser um dos grandes desafios hoje para a igreja de Jesus, que é essa questão da igreja com o mundo e o mundo com a igreja. Nós temos aqui um verdadeiro cabo de guerra, a qual de um lado está a igreja gloriosa de Jesus, comprometida com a santidade, comprometida com a obediência, com os princípios espirituais do reino de Deus. E na outra ponta da corda, temos o mundo, com sua sedução, com os seus prazeres, com os seus manjares, e por aí vai. A grande questão é, quem será que está prevalecendo nesse cabo de guerra? Quem será que vencerá essa guerra no final? A igreja vencerá o mundo? Ou o mundo conseguirá infiltrar-se na igreja? Essa é uma grande questão que nós iremos tratar aqui nesta manhã. Pérgamo, a igreja mundana. A cidade de Pérgamo era a capital da Ásia Menor. Apesar de Éfeso ser a cidade considerada principal, Pérgamo é que é a capital, uma vez que a sede do governo imperial romano se localizava na cidade de Pérgamo. Então nós estamos falando de uma igreja sediada próximo à sede do governo romano, próximo aonde as decisões de Roma eram tomadas, aonde as leis eram geradas. Temos uma igreja que se localiza próximo aonde está sediada o governo imperial romano. Outra curiosidade de Pérgamo. Pérgamo foi uma cidade que revolucionou a escrita nos tempos deles. Por quê? Foi em Pérgamo que foi inventada ou foi confeccionada aquilo que chamamos de pergaminhos. Pergaminhos vem da palavra Pérgamo. Até então, a escrita era feita num tipo de papel que não é igual ao que nós temos hoje, um papel chamado papiro, que havia sido inventada pelos antigos egípcios há muitos anos atrás. Os egípcios, através de uma determinada planta, eles removiam o caule daquela planta, cortavam o caule em fatias e faziam um processo lá de secagem, de compressão, e aquilo girava, aquilo se tornava um papel, chamado papiro. Qual era o problema desse papel?
ele era muito frágil, ele se gastava muito facilmente com o tempo. Então não tinha muita durabilidade, mas durante muitos anos se usou os papiros. Se escrevia neles, se enrolava, amarrava e você tinha ali um papiro. Mas 2500 anos antes de Cristo, na cidade de Pérgamo, foi então desenvolvido os pergaminhos. Qual é a diferença? Os pergaminhos eram feitos de pele de animais. Tinha maior durabilidade, era mais resistente ao tempo e muito mais útil no dia a dia. E a partir de então, pela essa invenção, esse desenvolvimento gerado em Pérgamo, é que a escrita vai ter uma revolução. Deixa-se de usar os papiros, que eram tão frágeis, e passa-se a usar os pergaminhos, escritas em pele de animais, que vão ter maior durabilidade. Então nós estamos falando de uma cidade que tinha seu grau de importância, teve um papel fundamental na escrita. Claro que depois de alguns tempos, os chineses vão voltar a usar o papel de novo, só que é esse papel que nós conhecemos hoje. Eles vão aperfeiçoar o papel, chegando nesse material que nós temos nos dias de hoje. Então nós temos uma cidade muito importante. Uma das maiores bibliotecas daqueles dias se localizava na cidade de Pérgamo. Então, uma cidade influente, uma cidade significativa. O nome Pérgamo, no grego, quer dizer casamento. Isso é interessante porque, enquanto que Éfeso significa a desejada, que a igreja é a desejada do Senhor, enquanto Esmirna significa mirra, que quer dizer que a igreja é a perfumada, deve exalar o bom perfume, Pérgamo nos ensina que a igreja está casada, que a igreja tem um compromisso com Cristo, que a igreja ela está comprometida com alguém. A igreja tem uma aliança, a igreja tem um compromisso, e esse compromisso é com Cristo, é com o Cordeiro. A igreja precisa se lembrar que nós temos uma aliança, somos a noiva de Cristo. Ser Pérgamo é entender que nós estamos debaixo de um relacionamento parecido com um casamento, a qual o noivo é o cordeiro e a noiva somos nós, a igreja de Jesus. É por isso que a igreja ela precisa se lembrar que ela tem um compromisso, e nesse compromisso de noiva ela precisa se manter santa, pura e irrepreensível. A igreja precisa assumir o seu papel de noiva. E a noiva é aquela que tem que ser bonita, formosa, se preservar e se guardar para o dia do noivo. Paulo, quando escreve a sua carta à igreja de Éfeso, no capítulo 5, no versículo 27, ele diz que a igreja deverá se apresentar a Cristo, igreja gloriosa, sem máculas, ou seja, sem manchas, sem rugas, e nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Essa é a igreja que Jesus vem buscar na sua segunda vinda. Essa é a noiva que Jesus virá buscar para levar com ele no dia do novo. A igreja santa e irrepreensível. Tanto a igreja de Pérgamo, como nós, a igreja dos dias de hoje, precisamos urgentemente nos lembrar que temos uma aliança com Cristo. Somos comprometidos. Temos um dono, temos um Senhor, temos um rei. A igreja não é de qualquer um, a igreja tem alguém que a comprou com preço de sangue.
E aí, meu irmão, você que acha que você é dono do seu próprio nariz, eu quero dizer, você não é dono do seu próprio nariz. Alguém te comprou com sangue. Não te comprou com dinheiro, não, porque você não tem valor financeiro. Te comprou com sangue. Você tem alguém que reina sobre a tua vida. Tem alguém que um dia prestaremos contas para ele. A igreja tem uma aliança. E essa aliança que temos, como toda e qualquer tipo de aliança, ela é feita de direitos e deveres. Então, para com Cristo, ou com Cristo, nós temos direitos. Todas as bênçãos, ele já declarou o amém. Todas as promessas já foram liberadas, os milagres, a eternidade. Nós temos direitos. Mas também nós temos deveres. E quais são os nossos deveres dentro desse compromisso, dentro dessa aliança? É o de vivermos em santidade. É o de vivermos na obediência. É o de nós vivermos separados do mundo. É o de nós vivermos uma vida digna e respaldada pelos princípios das Sagradas Escrituras. A igreja não pode viver de qualquer jeito. A igreja tem, ou precisa ter um perfil. E esse perfil quem determina não são os homens. Esse perfil quem já determinou foi o Senhor. Santidade, obediência, consagração, testemunho de vida, coração transformado. É tudo isso que a igreja precisa viver, a sua parte dentro dessa aliança que foi ela feita com Cristo Jesus. Como em todo relacionamento, seja ele o namoro, seja ele o noivado ou o casamento, quando nós colocamos uma aliança no dedo, né? No caso dos namorados, uma aliança de prata, né? Ou cromada, ou coisa parecida. Aos noivos, uma aliança já de ouro, mas na mão de direita. E aos casados, a mão pula de uma mão para outra, né? Da direita vai para a esquerda. Ao colocarmos uma aliança dentro de um relacionamento, estamos assumindo um compromisso. Estamos firmando um pacto ou um acordo com outra pessoa. Aliança é isso. Quando você põe uma aliança de namoro, você está dizendo que com aquela pessoa você tem um compromisso. Que a partir de agora você tem um acordo, um pacto com aquela outra pessoa. Isso é o sentido ou de se usar uma aliança. E nessa aliança, estamos nos comprometendo a sermos fiel um ao outro. Não é isso? Então, quando a moça põe uma aliança no dedo, ela está dizendo, ó, já não estou mais solteira. Ela está dizendo aos lobos por aí, ó, não chega perto, quem já conquistou meu coração. Quando o rapaz põe a aliança, ele está dizendo para as Jezabel da vida, ó, sai daqui. Né? Tem agora alguém que é dona do meu coração. Apesar de que a aliança, quando você põe uma aliança, parece mais atrai do que espanta, né? Tem de encapetado para ele que adora homem e mulher casada, né? Quando você está solteiro, você não tem nada, você vive num deserto. Você não pega nem gripe. Não aparece nada. Você começou a namorar ou casou, aí começa a aparecer os concorrentes. Realmente. É Jezabel. Mas a aliança, ela traz consigo esse significado de um pacto, de um acordo, de algo firmado entre duas partes que se comprometem a ser fiel um ao outro. E nós temos uma aliança com Cristo, a qual Cristo se comprometeu a ser fiel a nós. E Ele disse, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Ele também disse, ainda que vocês sejam infiéis, eu permanecerei fiel a vocês. Mas do outro lado, a igreja que é noiva tem por obrigação ser fiel até a morte ao Senhor. Oh, aleluias! Precisamos manter, irmãos, a nossa
nossa fidelidade para com o nosso Deus. E dentro desse comparativo, o relacionamento de Jesus com a igreja é parecido com um casamento. Ou é um casamento, Apocalipse fala da festa, das bodas do Cordeiro. Se ele é o noivo, nós a noiva. O raciocínio aqui é de um casamento. Porém, dentro desse casamento, como todo e qualquer outro casamento, ou outro relacionamento tem por aí, o mundo, ele vai exercer a função de amante. O mundo vai ser o Ricardão da história. O mundo vai fazer o papel de levar a igreja a trair o noivo. De levar a igreja... Explica melhor. Não, o Ricardão é expressão. Ricardão é expressão popular para o amante, né? Glória a Deus. Aleluia. Você já louvado. Então o mundo vai fazer esse papel de querer quebrar esta aliança da igreja com Jesus. O mundo não pode influenciar Jesus, porque ele venceu o mundo. Então ele vai tentar atacar quem? A noiva. Vai tentar fazer com que a noiva quebre a aliança. E é aí que começa essa guerra da igreja com o mundo e do mundo com a igreja. E hoje o que nós mais vemos, irmãos, na atualidade, não era só no tempo de Pérgamo não, hoje está cheio. E é algo que nós temos que vigiar todos os dias. Não permitir que o mundo entre dentro da igreja. Irmãos, a cada tempo que passa, os anos ou as eras que vão se passando, as coisas vão se tornando cada vez mais normal. Não, o que a gente ouve hoje, a palavra mais usada hoje, principalmente na mídia, é normal. É normal homem beijar outro homem. É normal mulher se relacionar com mulher. É normal isso, é normal aquilo. É normal o homem trocar de várias, né? Trocar de esposa, é normal traição, é normal roubar, é normal isso, é normal aquilo. Tudo hoje é normal. E a igreja está nesse mundo justamente para dizer: não é normal, está errado, Deus não se agrada. A igreja está no mundo para cumprir esse papel de andar na contramão e dizer: nós não compactuamos com isso. Aquilo que é normal lá fora não pode se tornar normal aqui dentro. Aleluia. Não pode, irmãos. Lá fora é normal, aqui não. Aqui nós ainda se escandalizamos com essas coisas. E isso é um bom sinal, é sinal que a igreja ainda tem compromisso com a santidade. Então, quando o mundo, os conceitos, os costumes mundanos começam a entrar na igreja, a igreja perde a sua glória, ela perde a sua pureza, a sua santidade, ela começa a trair o noivo, ela começa a quebrar a sua parte nesta aliança. E nós precisamos, irmãos, vigiar isso. O mundo está cada vez mais presente dentro das igrejas, mas hoje, através dessa palavra, o Senhor quer purificar novamente. O Senhor quer pôr a igreja no eixo. Hoje é o dia, meu irmão, de a gente parar de ficar com o pé na igreja do mundo e começar a pôr os dois pés da igreja e assumir o nosso compromisso com o Senhor. Jesus, ele começa se apresentando para a igreja de Pérgamo e ele diz assim: isso diz aquele, versículo 12, que tem a espada de dois gumes. O que isso quer dizer? Jesus, segundo o texto, é ele que tem a espada de dois gumes na sua mão. É ele que está com essa espada na mão. A espada é uma referência à palavra de Deus, né? Então lá em Efésios capítulo 6, versículo 17, Paulo vai dizer: a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O escritor de Hebreus, no capítulo 4, versículo 12, ele diz que a palavra do Senhor é viva e eficaz, e mais penetrante
do que uma espada de 2 gumes, capaz de penetrar juntas e medula, a alma do espírito. Aleluia. Ela é capaz de entrar no mais íntimo do nosso ser, uma espada de 2 gumes. Então, quando a Bíblia diz que Jesus é Ele que tem a espada na mão, ou seja, a palavra é dele, Ele é o detentor da palavra. Por outro lado, o que nós entendemos? Você que às vezes fica assim, o pastor está pegando duro na pregação, o pastor está batendo na igreja, o pregador está sendo duro demais. Entenda uma coisa, meu irmão, a palavra é de Jesus, e é Ele que põe a palavra na boca dos profetas, é Ele que põe a palavra na boca dos pastores. Ou você acha que a gente prega o que quer? Meu irmão, eu nunca na minha vida consegui pregar o que eu queria. E olha que eu já quis pregar muita coisa, mas não consegui. Teve semana de eu ficar com uma palavra no meu coração, vou pregar isso, eu quero pregar isso, mas chega na hora, Deus dá a palavra. Por quê? Porque é Deus que fala com a igreja. Ele que põe a palavra nos nossos lábios. Quantas palavras, irmãos, eu não quis pregar. Não, Jesus, vou pregar isso aí não. Vou me apedrejar. Não, Senhor, essa palavra é dura demais. Mas não tem como. Deus dá a palavra e você tem que ministrar ela. Senão você não dorme, você não come. Um avião cai na tua cabeça. Um monte de coisa acontece quando aquele que desobedece a palavra do Senhor. Misericórdia. Então, entenda isso nesta manhã. Quem tem a espada na mão é Jesus, a palavra é dele. A igreja recebe aquilo que ele quer que seja pregado. Aquilo que é ministrado nos nossos cultos não vem do coração dos homens, não nasce no entendimento humano, mas é revelação, é direção de Deus, é o Espírito falando com a igreja. Então, se você acha duro algumas mensagens, reclama com quem tem espada na mão. Reclama com quem dá a palavra. Porque a palavra vem dele. Ele tem a espada. Na cultura romana, a espada era símbolo de poder e autoridade. Por isso que os imperadores, quando iam decretar uma ordem ou um julgamento, eles estendiam a espada em direção ao acusado, pois a espada simbolizava poder e autoridade. Se Jesus é que tem a espada na mão, isso quer dizer que é Ele que tem todo o poder. Aleluia. É Ele que tem toda a autoridade no céu, na terra e debaixo da terra. Maior que César é Jesus. Maior que o imperador é Jesus. Maior que os reis é Jesus. Porque a espada está na mão dele. O poder e a autoridade está em Jesus. Todo o poder pertence a Deus. A autoridade vem dele. Por isso que certa vez Jesus, direcionando a palavra para os seus discípulos, disse: eis que vos dou autoridade. Você só pode dar algo que você tem. Ninguém dá algo que não tem. E ele diz: eu vos dou autoridade. Por quê? Porque a autoridade é dele. Ele dá a quem ele quer. E ele dá autoridade sobre a igreja. Como você acha que nós conseguimos expulsar os demônios ou curar os enfermos? Na paulada? No poder e na autoridade do nome de Jesus. Deus hoje está derramando poder e autoridade sobre a tua vida, para pisar em serpentes, escorpiões e todo mal, sem que nada te aconteça. A espada está nas mãos dele. Oh, glória a Deus. E por que ela tem 2 gumes? Segundo historiadores, havia 2 tipos de espada nos tempos antigos. A espada que era apenas de um corte, de um fio, e a espada de 2 gumes, ou seja, de 2 cortes. Os 2 lados da espada têm ou são afiadas para o corte. O que significa isso? Isso demonstra que ela é uma espada, uma arma perfeita. Ela tem corte dos 2 lados, isso gera perfeição.
ela é tanto de ataque como de defesa. Ela é tanto viva como eficaz. E principalmente, ela atinge tanto a igreja como o pregador. Irmãos, eu nunca preguei uma mensagem que primeiro não tenha passado por mim. Nunca. Todas as mensagens que eu trago, eu creio que os demais pregadores também seguem esse mesmo princípio. Todas as palavras que saem do altar, você pode ter certeza disso, passa pelo pregador primeiro. A primeira pessoa a ser cortada por ela é quem está preparando. A primeira pessoa a ser lapidada por ela é o pregador. E o pregador é cortado duas vezes. Ele é cortado na hora que está preparando a mensagem e na hora que vai pregar de novo. Então, meu irmão, entenda isso. A palavra, ela está vindo para a igreja, mas o pregador está recebendo também. Essa palavra é para mim. Essa palavra está tratando comigo. Essa palavra passa por mim primeiro. Quando a Bíblia diz que Jesus tem a espada em sua mão, isso significa, espiritualmente falando, que a luta é dele. A vingança é dele. A vitória vem dele. A conquista vem dele. Quem guerreia é ele. Quem dá vitória é ele. Quem está na batalha é ele. Quem vai derrotar os inimigos é ele. Quem vai trazer conquista é ele. Quem vai colocar você no lugar de exaltação é ele. Quem vai derrotar os teus inimigos é ele. Quem vai dar vitória é ele. A espada está na mão dele. Fique tranquilo, a vitória vai vir dele. Ele já entrou na peleja, ele já entrou na batalha. Por isso que em 2 Crônicas, capítulo 20, verso 17 diz: nesta peleja não tereis que pelejar. Ficai parados de pé e vede a grande salvação que o Senhor vosso Deus vos dará. Salmos capítulo 20, versículo 7. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Aleluias. Provérbios capítulo 21, verso 31. O cavalo se prepara para o dia da batalha, mas do Senhor, aleluias, é que vem a vitória. Aquieta o teu coração. Não temas, diz o Senhor, pois essa batalha não é tua. Esta batalha não é tua. O Senhor hoje está entrando com providência nesta luta. O Senhor hoje está guerreando ao teu favor. E a vitória já é certa em nome de Jesus. Oh, aleluias. Aquele que tem a espada na sua mão é aquele que guerreia por nós. É aquele, meu irmão, que nos dá vitória. Oh, glória a Deus. Glória seja dada ao nome do Senhor. No versículo 13, Jesus começa dizendo aquela expressão que eu já disse que vai se repetir em todas as cartas: eu sei as suas obras. O Senhor conhece, o Senhor sabe. E aí Jesus vai dizer assim: e onde habitas? Que é onde está o trono de Satanás. E retens o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, a qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. A igreja de Pérgamo era vizinha, ou tinha como vizinha, o trono de Satanás. Um vizinho bom esse, hein? Imagina se tem vizinho do capeta. Aí ele tem vizinho que parece que é mesmo. Mas imagine isso. Pérgamo era uma das cidades da Ásia Menor
que tinha maior concentração de templos pagãos. De templos religiosos aos deuses gregos romanos. Era a cidade que tinha maior quantidade de templos erguidos a deuses falsos, deuses gregos romanos. Havia lá em Pérgamo, por exemplo, templos para o deus Zeus. Havia um templo para a deusa Atenas. Havia um templo para o deus Trajano, para o Dionísio. Havia um templo para o deus Esculápio. Olha o nome feio de Deus, hein? Sabe quem é o deus Esculápio? É o deus da medicina. A estátua dele era ele segurando um bordão com uma serpente enrolada nela. E ele é considerado até hoje o deus da medicina. Por isso que o símbolo da medicina até hoje são duas serpentes enroladas uma na outra. Olha só, hein? A medicina hoje, o seu símbolo são duas cobras enroladas uma na outra. Uma cobra só não basta, são duas aí. E havia lá um templo para o deus Esculápio. E havia também em Pérgamo um templo para o imperador César ser adorado. Então nós estamos falando de uma igreja que ao seu redor, a sua vizinhança era cheia de templos pagãos. Olha a opressão que essa igreja vivia. Olha a luta espiritual que acontecia ao redor dessa igreja. Irmãos, isso é terrível. Eu conheci uma igreja, na igreja a qual me converti. Havia uma das igrejas que fazia parte da denominação, que ela era vizinha, parede com parede, de um templo de Umbanda. Então o culto e as reuniões de Umbanda aconteciam ao mesmo tempo. Era a guitarra daqui e o atabaque de lá. Era irmão dando glória aqui e saravá de lá. Então era uma guerra espiritual, um negócio. Né? Eu lembro que os irmãos na época colocavam a mão na parede, oravam e repreendia, e parece que de lá acontecia a mesma coisa. Né? E aí era aquela guerra espiritual, glória a Deus aqui, Oxalá de lá, e daquela... Mas quem venceu? Quem você acha que venceu essa batalha? Foi questão de dias, meu irmão. O diabo pegou isso que era sangue e foi embora, porque a igreja prevaleceu. Mas imagine você num culto como nós estamos agora, eu pregando para vocês, e o atabaque comendo solto do lado. A opressão que não deveria ser isso, né? Pérgamo vivia essa opressão. Eu conheci uma outra igreja também, grande, igreja renomada, que ela ficava, era uma igreja, era um antigo, acho que era um antigo cinema lá, se não me engano, igreja grande, pentecostal. E eles eram vizinhos, ficavam de frente, assim, ó, frente a frente, só atravessar a rua de um grande, um dos maiores templos maçônicos de São Paulo. Então era a igreja de um lado, a maçonaria do outro. Só que essa perdeu. A maçonaria conseguiu tirar a igreja do que estava. Terrível isso, né? A gente ouvia muita coisa, muitos escândalos de pecado dentro da igreja, a igreja foi se enfraquecendo, a maçonaria conseguiu tirar a igreja de lá. Então imagine a luta espiritual que os irmãos de Pérgamo sofriam. A expressão trono de Satanás, os historiadores dizem que pode significar duas coisas. Por que trono de Satanás? É que o texto diz. O que significa isso? Duas coisas são possíveis dentro da interpretação, segundo os historiadores. Primeiro, habita-se onde está o trono de Satanás. Esse trono de Satanás, possivelmente, segundo os historiadores, possivelmente, pode estar se referindo ao templo de Zeus. Zeus era um deus grego,
E na mitologia grega, Zeus ele era considerado o deus dos deuses, o chefe maior, o deus político, né? Que comandava os outros deuses. E o templo que foi construído a Zeus na cidade de Pérgamo era um templo que tinha um formato de um grande trono. Então quando você entrava, quando você chegava de frente do templo de Zeus, a igreja tinha um formato de um grande trono. Então, talvez, ou provável, que esse trono de Satanás que Jesus está falando seja uma referência a esse grande trono que era a igreja dedicada a Zeus. Talvez seja isso. Outros dizem que esse trono de Satanás está se referindo aqui é relacionado ao templo erigido para a adoração do imperador César, uma vez que era obrigatório adorar o rei ou ao imperador, e aquele que não fizesse podia ser preso ou até mesmo julgado à morte. Então esse trono de Satanás que a Bíblia está dizendo era que a igreja estava perto ou do templo de Zeus, que era um grande trono, ou ao templo de César, da onde muitos irmãos foram julgados e condenados por se recusarem a adorar o imperador. Então olha a dificuldade que essa igreja passava, olha a luta que esses irmãos enfrentavam. Mas olha que tremendo isso. Apesar da igreja de Pérgamo estar cercada de vários templos, de falsos deuses, da igreja de Pérgamo sofrer tanta opressão e perseguição, eles tinham 3 qualidades que Jesus vai destacar aqui. Era uma igreja que tinha 3 virtudes. Quais são elas? Versículo 13. Retens o meu nome, não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. 3 qualidades que a igreja de Pérgamo tinha. Primeiro, foi uma igreja que, apesar de tudo, reteve o nome de Jesus. O que quer dizer isso? Que apesar da perseguição, apesar da opressão, apesar do nome de muitos deuses que eram pronunciados naqueles dias, a igreja de Pérgamo nunca deixou de proclamar o nome de Jesus. Nunca deixou de clamar o nome de Jesus. Nunca deixou de anunciar o nome de Jesus. Nunca deixaram, meu irmão, de recorrerem, usarem o nome de Jesus Cristo como autoridade. Meu irmão, aconteça o que acontecer na tua vida, nunca deixe de clamar o nome de Jesus. Nunca deixe de proclamar esse nome, para que todos saibam que Ele é o verdadeiro Deus. Segunda virtude, não negaste a minha fé. Foi uma igreja que não negaram a Cristo. Apesar de César falar assim, não me adorar vai morrer, então pode matar, porque nós não vamos deixar nossa fé em Cristo Jesus. E quanta gente hoje negando a fé, quanta gente hoje tem vergonha de se assumir como cristão. Isso é um absurdo. Tem gente na escola que tem vergonha de falar que é crente. Tem gente que no ambiente de trabalho tem vergonha de falar que é crente. São os crentes agentes secretos por aí. É crente, mas ninguém sabe. Ninguém sabe que o cara é crente. Porque tem vergonha de assumir quem é. Você está negando Cristo, viu? Você está negando Jesus. E Jesus disse em Mateus capítulo 10, versículo 32 e 33, aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do Pai. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do Pai. Muitas das vezes nós nos escondemos, não queremos mostrar quem somos, com medo de retaliação, com medo de zombaria. Meu irmão, as pessoas vão saber quem você é. A Bíblia fala que não dá para esconder uma luz embaixo acender uma vela e esconder embaixo da cama, não tem como esconder uma cidade iluminada no alto monte. Tem que aparecer, a tua luz tem que brilhar, meu. A tua família tem que saber que você é crente,
As pessoas que trabalham com você têm que saber que você é crente. Os seus amigos de escola têm que saber que você é crente. Ainda que isso te custe perseguição e zombaria, mas não negue a Cristo. Não negue a Cristo. Terceira qualidade que essa igreja tinha. Foi uma igreja que sofreu perdas. A Bíblia fala de um tal de Antipas, que foi morto. Antipas, segundo a tradição, diz que provavelmente ele foi membro da igreja de Pérgamo. Esse tal de Antipas era membro da igreja de Pérgamo. E ele havia sido morto, martirizado devido à sua testemunha, devido ao seu testemunho de fé, por se assumir cristão, por não negar a sua fé. Esse tal de Antipas foi morto. A igreja de Pérgamo se manteve firme, mesmo tendo sofrido perda. Isso é uma virtude, isso é uma qualidade. E tem pessoas que diante de uma perda nunca mais ela consegue se levantar de novo. Tem pessoas que diante de uma perda nunca mais ela consegue ser a mesma. A igreja se levantou. Perdeu Antipas, perdeu, morreu. A igreja chorou pela morte dele, era um irmão amado, era um cristão de verdade na igreja de Pérgamo, mas foi morto. Mas a igreja se levantou. A igreja superou. A igreja deu a volta por cima. O problema não são as perdas, porque perdas nós vamos ter ao longo da vida. Vamos ter perdas biológicas. Vamos morrer, irmãos. A não ser que Jesus volte antes. Mas se ele não voltar, um dia vocês vão estar no meu velório. Ou eu no teu. Preferência. A igreja vai perder biologicamente. Uns nascem, outros morrem. Nossa igreja já teve perdas biológicas, né? O pastor Tadeu faleceu, o pastor Ebrahim faleceu, o pastor Marinho foi o pastor que caminhou com a gente, faleceu. Nós tivemos perdas, vamos ter muitas outras, irmão. Quando Jesus chamar, não tem como correr, não. Chegou a tua vez, meu irmão, você vai partir para a glória. E a igreja tem perdas também, não necessariamente biológicas, mas de pessoas que um dia vão embora. Isso acontece na igreja. A Bíblia diz que alguns são como árvores plantadas juntamente da água, criam raízes, ficam. Outros vêm e vão embora, irmãos, passam, têm os seus motivos e vão embora. Então, o problema não são as perdas, o problema é como nós lidamos com elas. Vamos ficar chorando a vida inteira? Como a irmã disse, né, aqui na ministração. Vamos ficar lamentando, vamos ficar olhando para trás, como foi dito na oração de manhã? Vamos ficar chorando leite derramado a vida inteira? Vamos ficar de luto a vida inteira? Ou vamos superar? Ou vamos dar a volta por cima? Irmãos, não que nós tenhamos que nos acostumar com perda, não é isso. Nós não temos que se acostumar nunca. Mas nós temos que aprender a superar. Nós temos que entender, meu irmão, que a obra continua. As coisas têm que avançar, a igreja precisa andar. Nós não podemos ficar a vida inteira olhando para trás, chorando, meio de... Não, irmãos, Paulo disse, me esquecendo das coisas que para trás ficam, eu vou para aquelas que estão diante de mim. A vida continua, crente. E a igreja de Pérgamo, apesar de ter perdido um irmão querido, ela continuou sua caminhada, ela superou aquela perda. E nós precisamos aprender a superar. Que hoje Deus traga essa superação na nossa vida. Irmãos, foi-se um, Deus manda 10. Foi-se 2, Deus manda 20. A cada perda que sofremos, isso tem que despertar na igreja o desejo de evangelizar, de falar do amor de Cristo, porque a igreja precisa se renovar.
precisa acontecer nas nossas vidas nos dias de hoje. A Bíblia está cheia de homens que nos ensinaram lições preciosas sobre superação diante da perda. Ninguém gosta de perder, mas nós precisamos superar. A Bíblia fala de Jó, capítulo 1. Jó perdeu seus bens, e depois Jó perdeu seus filhos. Se eu não me engano, 7 filhos e 7 filhas. Não lembro mais, esqueci. Isso era dele, ele sabe disso. Mas a Bíblia fala que eles estavam todos reunidos num lugar. De repente veio um vento, derrubou a casa, morreu todo mundo. Perdeu todos os filhos. Quando o mensageiro veio trazer a mensagem a Jó, todos os teus filhos morreram, não sobrou ninguém. A Bíblia diz, no versículo 20 e 21, a primeira atitude de Jó: rasgou as suas vestes, raspou a sua cabeça, que era costume da época, sinal de luto, e se lançou ao chão. Atitude de ser humano. Ele perdeu o chão, se abalou, rasgou as vestes, caiu por terra, rasgou a cabeça. Foi o ser humano ali falando alto. Mas daqui a pouco ele teve um momento que ele se levantou. A Bíblia diz: se levantando Jó, adorou ao Senhor e disse: não saí do vento, não voltarei para lá. Deus deu, Deus tomou, louvado seja Deus por isso. Superação. Ele teve seu momento humano, mas daqui a pouco o seu lado cristão foram mais alto. Quer outro exemplo? Davi. Lá em 2 Samuel capítulo 12, o filho que foi gerado como fruto de adultério de Davi com Betsabe ficou doente por castigo de Deus. 7 dias doente o menino ficou. Durante esses 7 dias de doença, Davi se trancou no quarto, não comeu, não bebeu, não quis ver a cara de ninguém, ficou 7 dias trancado no quarto, orando, jejuando, chorando, lamentando. Quando veio a notícia, depois de 7 dias, o menino morreu. E Davi escutou: o menino morreu. O que ele fez? Levantou, depois de 7 dias, tomou um banho, trocou de roupa, se alimentou, e diz o texto, foi para a igreja. E aí alguns questionam: mas Davi, enquanto o menino estava vivo, você ficou trancado no quarto lamentando. O menino morreu, agora você sai, toma banho, come e vai para a igreja? Aí Davi diz assim: enquanto era vivo, eu fiz a minha parte, busquei, orei, chorei. Morreu, está nas mãos do Senhor, amado. Eu posso fazer nada. A minha vida continua. Aleluia. Quer o desenho? Neemias. Quando Neemias recebe a notícia que Jerusalém está destruída, os muros derrubados e os remanescentes que ficaram lá estavam passando fome, a Bíblia vai dizer no versículo 4 do capítulo 1 que Neemias, quando recebeu aquela notícia, ele se abalou. A Bíblia diz que ele sentou, chorou e lamentou por alguns dias. Ele teve que sentar, porque a notícia foi tão forte que ele quase desmaiou. Então ele sentou, ficou tonto na hora, perdeu o chão, lamentou e chorou por alguns dias. Mas daqui a pouco o crente falou mais alto. A Bíblia diz que, passados esses dias, ele se levantou, jejuou, orou e saiu para fazer alguma coisa. O crente precisa aprender a superar. Até quando você vai chorar essa perda? Até quando você vai ficar lamentando por aquilo que foi tirado? Até quando você vai ficar chorando leite derramado? Até quando você vai ficar olhando para trás? O que falaram, o que tiraram, o que... Meu irmão, é daqui para frente, supera, passou. Deus tem coisa nova. Foi pregado quarta-feira que Deus tem coisa nova para as nossas vidas. Mas só viverá o novo quem se desfizer do velho. O novo e o velho não tem lugar, não pode ocupar o mesmo espaço. O que é velho tem que sair para que o novo possa chegar. Deus não faz remendo novo em tecido velho. Deus faz coisa nova, irmão. Mas nós temos que nos desprender das perdas. Claro que vamos chorar um tempo, claro que vamos ter um luto por um tempo, mas daqui a pouco, irmão, você tem que lavar o rosto, tomar um banho, vestir a melhor roupa, vir para a igreja e a vida continua.
A igreja de Pérgamo era uma igreja que, apesar da opressão, retiveram o nome de Jesus, não negaram a fé e venceram as perdas que tiveram. Igreja do Jardim Elba, retenha o nome de Jesus. Igreja do Jardim Elba, não negue a fé. Igreja do Jardim Elba, supere as suas perdas. Tem coisa nova chegando aí. Oh, aleluia. Eu já posso escutar, meu irmão, barulho de passos. Tem uma multidão chegando. Deus está enviando. Ah, meu irmão, abre os teus olhos e veja, já está acontecendo. As coisas já estão, meu irmão, pairando sobre a igreja. E às vezes a gente presa ao passado, presa ao momento, não consegue enxergar essas coisas. Mas quando Deus começa a mostrá-las claramente, a gente passa a entender e compreender que o novo de Deus... Eu vou falar algo aqui, que é uma convicção que foi gerada no meu coração depois de quarta-feira na palavra. E é profético isso na vida da igreja. Depois de quarta-feira eu entendi isso. O novo de Deus não está chegando. Vou falar de novo. O novo de Deus não está chegando. Agora é só para quem crê. O novo de Deus já chegou. Aleluia! O novo de Deus já chegou, igreja. Abre os olhos e veja. Tire as escamas dos teus olhos e veja. O novo de Deus já chegou. Quero profetizar isso na tua vida. O novo de Deus para o teu casamento. O novo de Deus para as tuas finanças. O novo de Deus para os teus projetos e sonhos. O novo de Deus para o teu ministério, para a tua saúde. O novo de Deus para a tua vida. O novo de Deus para a igreja. O novo de Deus não está chegando, não. O novo de Deus já chegou. Já chegou. Quem crê nisso, dê um glória a Deus aí. O novo de Deus já bateu na tua porta. O novo de Deus já está sendo entregue aí nas tuas mãos. Tome posse disso. Aleluia. Oh, glória. Oh, aleluias. É o novo de Deus. Mas aí agora vem os defeitos da igreja, né? Vamos lá. Versículo 14. Mas umas poucas coisas tenho contra ti. E aí entra as circunstâncias que deixou Pérgamo conhecido. Porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Qual é o grande defeito de Pérgamo? O mundo entrou dentro da igreja. Apesar de Pérgamo ser a igreja que reteve o nome de Jesus, não negou a fé e superou suas perdas, no entanto, as fortes influências das religiões pagãs que estavam ao redor de Pérgamo acabaram contaminando a igreja. A igreja cedeu às influências. A igreja não aguentou e acabou cedendo aos ensinamentos falsos, às doutrinas falsas. Sabe o que eu aprendo aqui? Satanás mudou a sua estratégia contra a igreja. Sabe por quê? Até então, qual era a estratégia de Satanás? Perseguir a igreja, oprimir a igreja. Mas isso não estava dando certo. Porque quanto mais ele perseguia e quanto mais ele oprimia, mais a igreja se fortalecia e crescia.
Então Satanás viu que a sua estratégia não estava dando certo. O que ele fez? Mudou a estratégia. Ao invés de perseguir e oprimir de fora para dentro, o diabo passou a tentar entrar dentro da igreja. Ele passou a tentar se infiltrar dentro da igreja. E a ameaça mortal passou de fora para dentro, passou a ser uma ameaça de dentro agora. A Bíblia diz que havia dentro da igreja de Pérgamo, havia grupinhos, havia igrejinhas dentro da igreja de Pérgamo. Um desses grupinhos seguiam a doutrina de Balaão. Preste atenção aqui em nome de Jesus. Deixem lá fora que os irmãos cuidam. A Bíblia fala de um grupinho dentro da igreja que seguia a doutrina de Balaão. E outro grupinho que seguia a doutrina dos nicolaítas, a quem Deus aborrece. O que é isso? Eram grupinhos dentro da igreja que influenciavam, inflamavam e desviavam os demais irmãos da igreja com falsas doutrinas e com falsos ensinamentos. A doutrina de Balaão, que o texto está dizendo, é uma referência ao profeta Balaão lá do Antigo Testamento, lá de Números capítulo 22, se eu não me engano. A Bíblia vai dizer que naqueles dias Israel estava em guerra contra os Moabitas, contra Moab. E os Moabitas, vendo que não teriam chance para ganhar de Israel a guerra, o que eles fizeram? Eles decidiram comprar um profeta no meio do povo. Eles compraram um profeta. Eles subornaram um profeta do meio do povo de Israel para profetizar maldição contra o seu próprio povo. E esse profeta foi Balaão. Balaão aceitou o suborno e se comprometeu a amaldiçoar Israel, o seu próprio povo. A Bíblia diz que ele monta no seu jumento e vai. E aí você conhece a história, né? O anjo aparece na frente lá, o jumento vê, se desvia, Balaão bate no jumento. E aí o jumento desvia, Balaão bate no jumento de novo. Até que o jumento vira para ele e fala: você vai parar de bater, não vai? A Bíblia fala que o jumento falou. O jumento falou, irmãos. E aí Balaão entendeu que ele não podia amaldiçoar Israel. Porque ele entendeu que sobre Israel não há encantamento. Sobre Israel não há maldição. Toda maldição que é lançada no Israel, Deus transforma em bens. O que Deus está falando aqui, meu irmão, é que contra a tua vida não há maldição, contra a tua vida não há encantamento, contra a tua vida não há macumbaria. Pode pôr teu nome na boca do sapo, pode pôr teu nome na encruzilhada, pode matar frango para fazer. Não tem valor. Pode amaldiçoar, não tem valor. Aí o que Balaão fez? Olha, eu não posso amaldiçoar, falou para o rei. Mas o que eu posso fazer? Vou te dar um conselho. Começa a pôr tropeço na vida do povo de Israel. O que eles fizeram? Enviaram prostitutas no meio do povo de Israel. E essas mulheres conseguiram seduzir os homens e uma prostituição se estabeleceu no meio de Israel. E por causa disso Israel se desviou do Senhor. Veja que Balaão deu conselho para fazer tropeçar o povo. E tinha grupinho na igreja fazendo isso, trazendo tropeço para outros irmãos. Que terrível. Quem são os nicolaítas? Os nicolaítas, segundo a tradição, são os seguidores de Nicolau. Nicolau foi um dos líderes da igreja que se desviou da fé. Ele era líder. Ele era líder da igreja, se desviou da fé e passou a ensinar que os cristãos podiam fazer o que bem quisessem. Não havia regras, não havia normas, não havia limites. O que você quiser fazer, você pode fazer, não. Não é errado, não. Pode fazer o que você quiser.
Imagina se eu falo isso de público. Irmão, está liberado. Faz o que você quiser da tua vida. Não tem mais regra. Você achar que você pode... Era isso que os nicolaítas pregavam. Além da idolatria e além de abominações e práticas sexuais. Então tinha dentro da igreja quem dizia: meu irmão, não tem regra não, pode fazer o que você quiser. Que estatuto de igreja que nada? Que governo que nada? Que pastores que nada? Faz o que você quiser, meu irmão, você é dono da tua vida, você está liberado. Gente dentro da igreja fazendo isso. É interessante como uma laranja podre contamina saudáveis, né? Nunca é o contrário. Você já viu ao contrário? Você já viu acontecer ao contrário? Uma laranja podre da saúde é que está podre. Uma laranja boa da saúde é que está podre. Você viu isso? Eu nunca vi o processo reverso. Está podre e fica saudável. Normalmente é o contrário. Uma podre consegue contaminar todas as saudáveis. Mas o fato é que essa igreja se tornou uma igreja mundana, uma igreja carnal, uma igreja contaminada. Adorava-se a Deus lá. Tinha louvores, tinha palavra, tinha oração, mas também tinha idolatria, tinha abominações sexuais, tinha desordem, cada um fazia o que bem entendia. Olha que terrível isso. É um perigo, irmãos, quando o mundo entra dentro da igreja. A igreja está no mundo, mas o mundo não pode estar na igreja. Jesus, quando faz a sua oração no Getsemane, João capítulo 17, a partir do versículo 15, ele diz assim: Pai, peço-te que não os tire do mundo, mas que os livre do mal. Essa oração, quando eu chegar na glória, eu vou perguntar: por que ele fez isso? Jesus, por que você fez isso? Porque se ele tivesse orado assim: Pai, deixa eu tirar eles do mundo, irmãos, hoje já estava na bênção. Não ia ter igreja da família, não ia ter culto hoje, apenas ia estar na eternidade na hora dessa. Se Jesus tivesse orado: Pai, peço-te, deixa eu levar eles embora comigo, glória a Deus! Mas Jesus se esmou de deixar mais aqui. Ele falou: Pai, não tire eles do mundo não, deixa eles aí, mas livra-os do mal. Por que Jesus falou isso? Porque, meu irmão, o que dá o equilíbrio ainda nesse mundo, a Bíblia fala que o mundo jaz no maligno, mas o que dá ainda um equilíbrio, o que faz com que nem tudo esteja perdido, é a igreja. Aleluia. O contraponto dessa balança, o contrapeso dessa balança é a igreja. Jesus mandou a igreja ficar no mundo para que a igreja fosse a diferença, para que a igreja caminhasse na contramão, para que a igreja anunciasse os valores do reino, para que a igreja dissesse para o mundo: ó, isso que para vocês é normal, à luz da palavra não é normal coisa nenhuma. O que seria do mundo se a igreja não estivesse aqui? E um dia vai acontecer isso. No arrebatamento, já fala que a igreja vai ser tirada. E aí, meu irmão, o mundo vai virar de ponta cabeça. Porque não vai ter quem diz: ó, isso está errado, isso não pode, isso não é certo. Não os tire do mundo. Ou seja, a igreja está no mundo, mas o mundo não pode estar dentro da igreja. Livre-os do mal. E aí Jesus continua orando: eles não são do mundo. O que Jesus está dizendo? Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Nós estamos no mundo, temos um endereço, fazemos parte de um bairro, uma sociedade, estamos no mundo, mas nós não somos esse mundo. Paulo escreveu aos Filipenses, capítulo 3, verso 20 e 21, ele diz: a nossa pátria não está na terra, nossa pátria está no céu, onde nós esperamos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos no
mundo, mas não somos daqui. Por isso que às vezes eu e você nos sentimos peixes fora do aquário. É verdade? Já teve esse sentimento? Você está em determinados lugares com pessoas que se sente estranho naquele lugar. Isso aqui não é vida para mim. É um lugar que, né, a gente acaba não compactuando com essas coisas. Então perceba que Jesus ele continua orando dizendo: santifica-os na verdade, e a tua palavra é a verdade. Aleluia. O que isso quer dizer? Aquilo que o salmista falou: lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos, a tua palavra. O nosso estilo de vida, as nossas práticas, os nossos costumes são extraídas da palavra de Deus. A palavra é o nosso manual de fé. A palavra é que determina o que pode e o que não pode nas nossas vidas. É a palavra que diz, irmãos, não sou eu. Então quando as pessoas falam, pode, homem com homem, mulher com mulher, a Bíblia diz que não pode. Não sou eu que eu falo, é a Bíblia que diz. Pode isso, pode aquilo, não pode. A Bíblia diz que não pode. E nós nos aplicamos à luz das Sagradas Escrituras. A nossa vida é baseada na palavra de Deus. Quem dita os nossos costumes, nossos hábitos é a palavra, não é o mundo. E tem muita gente se deixando influenciar pelo mundo, que está ditando a vida de muita gente ao mundo. Mas no nosso caso tem que ser a palavra. O mundo, ele entrou na igreja quando a igreja passou a aceitar os valores mundanos. Tudo pode, tudo é normal, não há regra, não há limite, não há disciplina. Sabe como nós vencemos isso? Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A palavra conformeis no grego quer dizer tomar forma, se moldar, se ajustar ao mundo. Então a Bíblia está dizendo: não vos moldeis a esse mundo, não vos ajusteis a esse mundo, não tomeis a forma desse mundo. Que é o que muitas igrejas têm caído nesse erro, têm se moldado aos padrões do mundo. Irmãos, a igreja tem que continuar sendo careta sim. A igreja tem que continuar sendo radical sim. Nós não podemos querer dar jeitinho, meu irmão, e aceitar coisas que a Bíblia condena. O que é errado e pronto, acabou. Sem querer dar jeitinho nessas coisas. O cristão, ao invés de ser moldado pelos valores do mundo, ele deve ser transformado pela renovação do seu entendimento. E como é que nós renovamos o nosso entendimento? Através do conhecimento da palavra de Deus. É pela palavra que nós somos renovados. Por isso que existem 2 versículos que nos ajudam a definir o que eu posso e o que eu não posso fazer. Primeiro deles, 1 Coríntios 6,12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Aleluia. Segundo versículo parecido com esse, 1 Coríntios 10, 23. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Então nós temos 3 orientações aqui, Nem tudo convém, nem tudo edifica, e nada pode me dominar. Essas 3 coisas, essas 3 direções, nós temos que usar para a nossa vida. Diante de qualquer circunstância que você se deparar, lembre-se dessas 3 frases: nem tudo convém, nem tudo edifica, e nem tudo pode me dominar. Ou melhor, nada pode me dominar. Nem tudo convém, nem tudo edifica, e nada pode me dominar. Vamos repetir isso? Nem tudo convém, nem tudo edifica, nada pode me dominar.
Se eu e você entendermos isso, nós não pecaremos mais. Nem tudo convém, irmãos. Por que tem lugares que eu não vou? Por que tem coisas que eu não faço? Porque não me convém fazer. Não me convém estar em determinados lugares. Como cristão, como noiva de Cristo, tem lugares que não cabem para mim. Tem lugares que não é para um crente estar. Tem lugares que não é bom estar. Não convém. Ah, mas eu estou em tal lugar, mas não estou fazendo a mesma coisa com eles. Mas você está debaixo de uma atmosfera espiritual. Eu conheci há muitos anos atrás um rapaz, quando eu ingressei na área da radiologia, eu era cobertura de férias, e cada mês eu estava num laboratório diferente cobrindo férias. Então eu fiz muitos amigos, conheci muita gente. E um desses lugares que eu passei, eu conheci um rapaz, ele tinha acho que 16 ou 17 anos na época. E logo ele percebeu que eu era crente, eu conversando com ele também era crente. E ele era um rapaz de 17 anos, eu tinha 17 anos, ele nasceu na igreja, de berço. Os pais deles crentes, os pais dele crentes. Nasceu, foi apresentado bebê na igreja, cresceu na igreja, 17 anos. Aí um dia a gente conversando na Copa, ele chegou para mim e falou assim: Leandro, alguns amigos meus da escola estão me convidando para participar de uma dessas festas, não sei, acho que é rave, não sei, mas que ia acontecer na casa de uma outra pessoa, não era num baile, ia ser numa casa de alguém. Acho que era aqueles bailes raves, né? Então me convidando, e eu estou curioso e querendo ir, né? O que você acha? Né? Aí ele falou assim: ó, se eu falar com os meus pais, eles não vão deixar, vão me matar, né? Vão matar, mas não vão deixar eu ir. E eu estou curioso para ir, queria conhecer. O que você acha? Aí ele falou: vamos lá, Jesus, me ajuda aí. Eu falei para ele assim: ó, se você for, você vai beber? Ele falou: não, jamais, eu não bebo, tenho interesse em beber. Se você for, você vai fumar, vai cheirar, vai inalar alguma coisa? Deus me livre. Eu não vi isso, esse negócio não é comigo não. Se você for, você vai dançar aquelas músicas ridículas? Vai dançar aqueles negócios esquisitos? Não, eu nem gosto, nem dançar eu gosto. Se você for, você vai se prostituir? Vai ficar beijando uma aqui, outra ali, pegando outra ali? Não, isso aí não é Deus também não. Eu falei: então o que você vai fazer lá? Se você não vai fazer nada disso, para que você quer ir? Esses lugares é para quem vai fazer uma dessas coisas. Se você não vai fazer nada disso, o que você vai fazer lá? O que esse rapaz não entendeu é que mesmo pelo fato de ele não vai fazer nada do que as pessoas fazem lá, mas só o fato de ele estar debaixo daquele ambiente, há um peso espiritual que vai corromper a vida dele. Então tem lugares que não convém você ir, porque não vai te fazer bem. Ainda que você não faça o que os outros estão fazendo, não cabe a você estar lá. Não convém. Tem coisa que não edifica. Sabe o que quer dizer edificar? Construir. Tem coisa que não faz bem para nós, não constrói nada em nós. Para que eu vou fazer uma coisa que me destrói? Para que eu vou envolver com uma coisa que vai me destruir? Eu tenho que me envolver com coisas que me edificam, que constroem algo na minha vida. E principalmente, nada pode me dominar. Jesus diz: não me deixarei dominar por nada. Interessante que se deixar dominar é o que nós chamamos de vício, né? O que é um vício? Uma pessoa dominada por uma prática. E você pode ver, todo vício sempre está relacionado a algo ruim. Eu nunca vi ninguém viciado em algo bom. Você já viu alguém viciado em oração? Viciado na palavra? Viciado na igreja? Eu nunca vi isso. Normalmente, vício remete a algo ruim. Bebida, cigarro, prostituição, pornografia. As pessoas se deixam dominar
Ou seja, criam vícios que são coisas ruins, que não edificam a vida delas. E quando a igreja permite que o mundo entre dentro dela, a igreja está se deixando dominar por algumas coisas. Você sabia que tem coisa que domina as nossas vidas? Eu estava assistindo ontem a pregação de Silas Malafaia, não sei quantos assistiram aqui, estava assistindo ontem, ele falava sobre isso. Ele falava sobre celular, falava sobre internet, sobre redes sociais, e ele falou uma verdade: nós somos dominados por essas coisas. Celular, irmão, se tornou extensão do nosso corpo. É como se fosse um membro a mais que nasceu. É verdade. Você fica sem comer, você fica sem tomar banho, mas você não fica sem o celular. Se tornou parte do seu corpo, extensão do teu corpo. Você acorda, você abre os teus olhos. Antigamente, quando não existia o celular, quando a gente abria os olhos, a primeira coisa que a gente fazia era ir fazer xixi. Você acorda apertado. Nem isso se faz mais. Você acorda de manhã, não dá bom dia para ninguém, e a primeira coisa que você faz? Celular. Passa o dia no celular. Dorme com o celular. Somos dominados por isso. Nós não reconhecemos, mas somos dominados por isso. Quanto tempo isso gasta nas nossas vidas? E aí eu fico pensando, a gente fala assim: não, isso não me domina, estou no controle disso, mas não consegue parar. Tem pessoas que são fissuradas nisso. Uma irmã postou uma coisa, né, interessante, né? Quando a gente passa por problema, crente quando passa por problema vai para o quarto e ora, não fica se expondo, né? Porque tem gente que se alimenta da exposição. Vai no banheiro, põe no perfil, número 2. Estou fazendo número 2. Aí terminou de fazer, põe uma carinha feia lá que estava fedendo o negócio. Aí daqui a pouco põe uma foto com a mão lavando. Estou lavando a mão. Graças a Deus você lavou sua mão. Mas você digitou antes ou depois de lavar a mão? Então tem pessoas que se expõem o tempo todo. Outro dia eu vi uma pessoa que pôs no perfil lá uma carinha assim vermelha, feia, escrita assim: estou com raiva. Da igreja. Colocou no perfil. Não era da igreja. Estou com raiva. Deu vontade de pôr assim: problema teu. Cuidado com a exposição. Nem todo mundo vai te ajudar em oração. Nem todo mundo vai ser bênção na tua vida. Não expõe o teu casamento, não expõe os teus problemas, não expõe as tuas dúvidas. Tem gente que se posta algo e não receber, ou ninguém curtir, entra em depressão. Ai, eu postei algo, não teve nenhuma visualização. Não, teve uma, Jesus. Meu pai que olha, estou em todas as coisas. Ninguém curtiu. Que as pessoas têm necessidade disso. Eu ainda estou para lançar 21 dias de Daniel de jejum. 21 dias de Daniel. Sem celular. 21 dias de Daniel sem celular. Oração 3 vezes ao dia. Vamos ver quem aguenta. Vai ter irmão que vai ter, meu irmão. Vai ter crise de abstinência, vai ter arritmia cardíaca, coração acelerar, vai suar frio. Misericórdia, tem gente que vai tomar café sem parar. Fora os que vão se suicidar. Vai ter gente que vai se matar, irmão. Ainda vai deixar o bilhete, assim: eu não aguentei o jejum do Daniel. Prefiro estar na glória do que sem meu celular. Porque as coisas nos dominaram. A gente não consegue ficar sem. É que nem quem bebe, né?
Não, eu não sou viciado, eu bebo socialmente. 24 horas por dia, todos os dias da semana, eu bebo socialmente. Sabe o que diz o texto aqui? Arrepende-te, pois quando não virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Precisamos nos arrepender, Jesus. Precisamos nos arrepender. Perdoe, em nome de Jesus. Arrependimento não é só ficar triste por causa do pecado, mas é decidir mudar de vida. É fazer diferente. Por isso eu concluo minha mensagem dizendo que a igreja de Jesus volte a ser a igreja santa, pura, irrepreensível. Que a igreja continue andando na contramão desse mundo. Que a igreja volte a ser sal e luz, exalando com o perfume de Cristo. Que a igreja viva os valores e preceitos, culturas, princípios espirituais do reino de Deus. Que diferente da igreja de Pérgamo, que se tornou uma igreja mundana, que a igreja que está na família do Jardim Elba seja a igreja gloriosa de Jesus, como está escrito em Cantares, Salomão, capítulo 3, verso 6. Quem é esta? Quem é esta que sobe do deserto, com fogo perfumada, cheia de mirra? Esta é a igreja de Jesus, aleluias. Que o mundo não entrará no Jardim Elba, que o mundo não vai entrar na nossa igreja, que a igreja será santa para a glória de Deus, aleluia. Fique de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Me perdoe, irmãos, pastor horário nem vi.